Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrias o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já as conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se torno as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formastes o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Tu, graças te dou, visto que de modo assombroso e maravilhoso me formaste, e as Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabes muito bem. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Salmo 139, sempre maravilhoso nós nos debruçarmos nesses salmos. Nós queremos desejar a todos uma boa noite na doce paz do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a Deus pela sua companhia em mais uma noite abençoada deste domingo, dia 6 de setembro de 2020. Queremos agradecer a você que escolheu cultuar o Senhor conosco nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos reservou. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu convido você a fechar os seus olhos aí, se você pode assim fazer, e vamos falar com o soberano, aquele que conhece cada um de nós em toda a nossa essência, em um modo geral. Vamos falar com ele nesse momento. Oremos em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, por mais um culto que o Senhor nos propicia, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque este dia, mais uma vez, o Senhor nos guardou, o Senhor tem, ó Deus, cuidado de nós, de nossas famílias. O Senhor, ó Pai, por nos conhecer tão bem, sabe, ó Deus, de cada necessidade, ó Pai, de cada um que está participando deste culto neste momento. Nós queremos apresentar, Senhor, tudo que nós estaremos fazendo aqui, ó Pai, nesta noite. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, você que está aí nos acompanhando, não esqueça de compartilhar, tá bom? O link deste culto com os seus contatos, para que outras pessoas sejam abençoadas, sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Seja ela louvada, cantada, ou seja ela ministrada através da Bíblia Sagrada. Neste momento nós vamos ouvir uma belíssima canção intitulada Situações. Vamos ouvir de Paulo César para o nosso elevo espiritual. Ouçamos. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar.
Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus, Ele nos levanta, Ele nos ergue e segue junto a nós, nos ajudando em todas as situações. Queridos irmãos, eu quero lhe convidar neste momento a abrirem suas Bíblias lá no livro de Joel. Joel capítulo 3, versículo 14. Esse versículo ele é muito conhecido. Dentre os versículos de Joel, do livro de Joel, esse versículo 14 ele é muito conhecido. Joel capítulo 3, versículo 14. Nós estaremos meditando nesta noite, nesta palavra. Se você ainda não pegou sua Bíblia, enquanto você pega, aqueles que já estão com a sua Bíblia aberta, não esqueçam de compartilhar, tá bom? Esta mensagem com pessoas que, com certeza, serão edificadas através da palavra de Deus. Joel capítulo 3, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Eu vou repetir, amados. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao entendimento desta palavra, em nome de Jesus. Papai, mais uma vez, nós queremos, ó Deus, te pedir,
Nos conduza, Pai. Nos conduza, ó Pai, na compreensão, Pai, da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor, nos dar discernimento, nos dar, ó Pai, direcionamento de tudo aquilo que o Senhor quer, ó Pai, falar conosco nesta noite. Nós queremos, ó Deus, honrar o Teu nome. Portanto, ó Deus, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de um versículo, apesar de não ser um versículo extenso, um versículo, ele é pequeno, porém, ele traz uma compreensão e uma reflexão muito interessante. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Nós estamos aqui, irmãos, durante alguns cultos, de uma maneira alternada, falando sobre alguns vales da vida. E o vale da decisão, conforme o texto de Joel, capítulo 3, versículo 14, é mais um vale que nós compreendemos que temos realmente uma envergadura muito grande, uma dimensão muito grande para trabalharmos esse versículo. Mas uma das coisas, irmãos, que nos acompanham a vida toda, com certeza, é a decisão. É interessante que nós tomamos decisões, irmãos, a vida toda, todos os dias. Se a gente parar para analisar, todos os dias nós tomamos decisões, sejam elas de pequenas proporções ou de grandes proporções. Sobre as nossas vidas, nós sempre estamos tomando decisões. E, por exemplo, a que horas acordar, que roupa vestir, o que nós vamos fazer durante o dia, priorizar o trabalho ou priorizar qualquer outra coisa, decidir sobre algo que precisa fazer naquele dia, enfim, todos os momentos nós estamos tomando decisões. Decisões que podem nos ajudar nas diversas áreas de nossas vidas, ou decisões que podem também nos levar a outros vales, como por exemplo, o vale da perda. Se tomarmos uma decisão acertada, com certeza nos levará a horizontes abençoados, Mas se tomarmos decisões erradas, decisões precipitadas, decisões não acertadas, podem nos levar ao vale de perdas. Uma decisão, irmãos, bem pensada pode nos levar a campos, a pastos verdejantes. Porém, a impulsividade em uma tomada de decisão pode nos levar à ruína, à destruição. A decisão errada, precipitada, pode prejudicar o crescimento até espiritual e também emocional. As decisões erradas mais comuns no meio cristão, são aquelas que muitas das vezes nós podemos até não perceber, mas estão ali presentes. Vou dar aqui apenas alguns exemplos bem simples, Por exemplo, uma decisão eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais frequentar aquele determinado lugar. Outro exemplo também, eu não quero participar daquele departamento, não quero fazer essa atividade. Outro exemplo que pode nos atrapalhar na vida espiritual eu não quero mais contribuir com essa obra, eu não quero mais colaborar, porque eu já fiz minha parte. Por aí vai, Estou dando apenas alguns exemplos de decisões que podem afetar a área espiritual. Porque quando eu tomo uma decisão dessa natureza, consequentemente, nós estaremos colaborando, não para que o reino seja prejudicado, mas para que nós mesmos possamos ficar prejudicados e fragilizados até na fé e no crescimento espiritual. Porque não é isso que Deus quer para nós. Amados, sendo assim,
com base nesse texto de Joel, capítulo 3, versículo 14, diante dessa triste situação, irmãos, que o povo de Israel estava vivendo, Deus ele levanta o profeta Joel e leva o profeta Joel a mostrar o juízo de Deus sobre aquela terra. Os momentos difíceis que o povo de Israel iria enfrentar. Nós podemos ver lá em Joel capítulo 3, versículos de 1 a 2. Vamos ler? Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas apanharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. E aí vai discorrendo todas as consequências desse juízo de Deus em relação àquela terra. De modo, irmãos, que Joel ele exorta o povo para que decida por Deus. E onde é que acontece essa decisão? Chama-se Vale da Decisão. Vale da Decisão. Amados irmãos, porque o juízo de Deus viria sobre o povo e eles teriam que se preparar, irmãos, para que pudessem encontrar com o Senhor. Em Amós capítulo 4, versículo 12, o profeta Amós ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quantos de nós, irmãos, estamos, quem sabe, num vale terrível, sem forças para pedir ajuda a Deus e às vezes até sem forças para pedir ajuda até a outras pessoas, E muitas das vezes não estamos conseguindo decidir por aceitar o socorro do Senhor. Eu quero lhe recomendar você ler o Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Essa interpretação, eleva os meus olhos para os montes, significa dizer que o salmista ele se encontrava em um vale, ou seja, em uma depressão, em uma baixa, entre colinas. E quando ele diz, eleva meus olhos para os montes, é porque ele estava vendo o exército inimigo sobre toda a colina. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É interessante que o versículo, ele mesmo responde, O próprio salmista ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante que ao olhar para cima, ele vê a adversidade, ele vê o inimigo, numerosos inimigos. Mas ao mesmo tempo ele sabe que naquela direção existe um Deus que poderia socorrê-lo e com toda a convicção ele afirma, ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amados irmãos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 a 23. Nós já pregamos sobre esse versículo aqui, sobre esse texto. Mas eu quero nessa noite exatamente trabalhar com vocês o tema no Vale da Decisão. É o que o texto de Joel 3,14 nos diz, Vale da Decisão. Esse é o tema de hoje, no Vale da Decisão. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o vale, ele nos favorece a conhecermos os nossos limites. No vale, não há vaidade, não há orgulho, não há soberba, não há prepotência, não há preconceito algum para absolutamente nada. Quando estamos no Vale da Decisão, irmãos, nós paramos diante de nós mesmos e começamos a refletir sobre as nossas vidas. Nós fazemos uma autoavaliação, uma autoanálise e começamos a compreender
de que realmente somos feitos. E aí, um grande servo de Deus chega e diz: Senhor, lembra-te de que sou pó. Queridos irmãos, foi o caso do filho pródigo, foi nesse vale da decisão que o filho pródigo, ele acabou se encontrando. Porque nesse vale da decisão, o filho pródigo, ele refletiu sobre a sua vida. No vale da decisão, o filho pródigo, lá em Lucas, capítulo 15, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 15, por gentileza, vamos fazer essa leitura. Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu com os seus filhos, com seu filho. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ali desejava esse moço comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm comida de fartura à mesa, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um desses trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Olha só que gesto nobre de amor desse pai. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a se regozijar. Ora, o filho mais velho, que estava no campo, quando voltou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? E o criado respondeu: o seu irmão voltou, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque ele voltou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurou reconciliar o filho. Mas ele respondeu a seu pai, isso mais velho: há tantos anos que sirvo ao Senhor, sem jamais transgredir, sem jamais pedir nada a ti. Obedeço todas as tuas ordens e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados irmãos, é muito interessante esta parábola que Jesus contou. É muito interessante porque esse filho pródigo, ele reconheceu que quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou passando fome. Está lá no versículo 17. Ele reconheceu, meus amados irmãos, a sua própria miséria. Quando, no versículo 17, ele diz:
E eu aqui estou com fome, estou passando fome. Amados irmãos, é no vale que nós conseguimos fazer uma autoavaliação, uma autoanálise de nós mesmos. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele reconheceu a sua própria miséria. O vale, irmãos, é o lugar para reconhecermos em nós mesmos as nossas fraquezas, mas mantém também viva as nossas virtudes. As nossas virtudes no vale começam a aflorar. Porém, queridos irmãos, é importante decidir, é importante escolher sair do vale. Nós não podemos continuar, até porque o vale, ele precisa ser passageiro na vida de uma pessoa. É como que um deserto. Ninguém vai para o deserto e fica lá. O deserto é só uma passagem. Quando eu falo deserto, eu falo provações, eu falo problemas, dificuldades. Queridos irmãos, Deus sempre nos ajudará, mas é necessário que a decisão inicial de se mobilizar, de querer sair do vale, tem que ser nossa. O filho pródigo sentiu que estava fora da proteção de seu pai e de sua família. E a fome era tanta que ele desejava comer, se alimentar com os porcos. Está lá no versículo 16. O filho pródigo, irmão, sentiu a miséria física, a miséria familiar, a miséria moral, a miséria ética, a miséria espiritual. Quem sabe nesse exato momento você pode estar enfrentando alguma área que case bem com essa miséria. Alguma dessas áreas que eu citei, seja física, familiar, moral, ética, espiritual, ou quem sabe até emocional. Quem sabe você está enfrentando esse momento difícil. É interessante que ele não acusou ninguém. Ele refletiu sobre a sua própria vida e viu que estava morrendo. Ele não mais podia viver naquela situação desesperadora e decidiu voltar. No vale da decisão, esse jovem decidiu voltar. Ele não colocou a culpa em ninguém. É interessante que muitas das vezes nós queremos transferir a culpa para terceiros, não é verdade? Para outras pessoas, quando nós passamos pelo vale. E muitas das vezes não temos a obesidade, não temos a coragem, não temos realmente a decisão de reconhecermos, de dizer não, eu que decidi isso, por isso eu estou assim. Eu que decidi daquele jeito, por isso que eu cheguei a essa situação. Queridos irmãos, Deus tem muitos filhos pródigos que vivem nesse vale. Era triste a situação daquele jovem da parábola contada por Jesus, mas é a realidade de muitas pessoas de hoje, irmãos, que passam por falta de tudo. Irmãos, o vale é profundo por demais e traz consigo fortes consequências na vida da pessoa. E quem sabe você está sofrendo nesse momento com essas consequências, meu querido. Decisões erradas levam as pessoas para o chiqueiro da vida. Foi isso que aconteceu na vida desse jovem. É interessante que todos que estão no chiqueiro, muitas das vezes, eles precisam ter a tomada de decisão para quererem sair. Quando a pessoa chega no chiqueiro, que foi a mesma situação desse jovem, esse jovem foi corajoso. Ele teve coragem para reconhecer sua falha, seu erro, sua decisão errada. E ele foi corajoso a ponto de querer sair dali, daquele chiqueiro, daquela condição, daquela situação que ele se encontrava. Porque Deus, irmãos, não nos criou para vivermos em lugares assim, em lugares terríveis, em lugares que realmente é um chiqueiro. Queridos irmãos, no vale da decisão, reconhecemos que somos fortes o suficientes para
escolhermos. Sua vida poderá ser de grande alegria e paz se, ao passar pelo vale, você decidir pelas bênçãos de quem tem Jesus como único Senhor. Queridos, os vales que a vida nos coloca são deixados para trás. Você pode deixar esses lugares e ter sua vida mudada, transformada completamente pelo Senhor Jesus. Sua vida pronta, disposta a servir a Ele. Ou poderá continuar a viver na planície. Você pode optar, continuar vivendo ou no vale, ou optar em viver na planície ao lado do Senhor. Planície é o mais alto, com o Senhor. Queridos, o jovem da parábola, contada por Jesus, ao sentir que aquele vale estava ruim, sem vida, sem alegria, sem conforto, estava realmente uma miséria, ele decidiu voltar à casa do pai. A Bíblia diz que esse jovem, ele falou o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Está lá no versículo 18. Se não tomasse essa decisão, irmãos, o filho pródigo poderia morrer naquela situação. Quantos hoje, irmãos, morrem por falta de coragem de voltar para a casa paterna, arrependendo-se do que fizeram e prontos, dispostos, suficientes para se jogarem no colo do Senhor Jesus, como aquele jovem fez no versículo 21. Versículo 21 nos diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Esse jovem, ele se rasgou, ele se abriu para o seu pai. E claro, esse pai que sempre o esperava de volta, assim como Deus também espera você de volta, ele sempre estará aguardando com os braços abertos para lhe receber, para lhe acolher e fazer aquela festa de celebração em recebê-lo de volta. Irmãos, quando nós falamos em vale de decisão, nós lembramos da mulher com aquele fluxo de sangue, a mulher que estava com a hemorragia. Embora a Bíblia, irmãos, diga que fisicamente ela estava fraca, ela ficou forte diante do vale da enfermidade e tomou a decisão, irmãos, para buscar a restauração da sua saúde, buscar a sua vida de volta. Ao decidir ir até o mestre, enfrentando a multidão, o aperto, muitas barreiras, mas ela decidiu ir até Jesus para tocar na orla das vestes de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 9, versículo 21. Tocar em Jesus, irmãos, foi a decisão mais inteligente que aquela mulher com fluxo de sangue fez, para que ela pudesse receber a cura. Muitas pessoas, por não tomarem a decisão, estão na mesma vida de sempre. Morrem no chiqueiro dessa vida. O filho pródigo, irmão, se decidiu voltar para a casa do pai, para os braços do pai. Se ele não decidisse, com certeza ele iria morrer de fome. Muitas pessoas morrem devido também à enfermidade, irmãos. Enfermidade física, enfermidade emocional, enfermidade espiritual. A mulher com fluxo de sangue, ela se decidiu pela cura tocando em Jesus. Ou ela poderia morrer em meio ao fluxo de sangue que estava se tornando muito pesado na vida dela. E logo, logo, ela iria para a sepultura. Muitas das vezes encontramos pessoas que morrem cegas, sem ver nem sentir
a beleza desta vida. Assim como o cego de Jericó. O cego de Jericó, irmãos, ele não perdeu tempo, né? Nós precisamos pegar esse exemplo do cego de Jericó. Ele não perdeu tempo. Ele decidiu, quando ouviu falar que era Jesus que iria passar, ele começou a gritar em alta voz. Ele não sabia onde era que Jesus estava, mas ele sabia que Jesus estava por ali na redondeza. Ele começou a gritar: Jesus! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele queria enxergar. A decisão daquele cego de Jericó é que ele queria ver. Queridos, está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 48. Algumas pessoas, irmãos, não se decidem por uma vida limpa, longe do chiqueiro, diante de si mesmos, diante de Deus. Uma vida limpa, uma vida de cura em todos os aspectos de sua vida. Nem uma vida de decisão para enxergar o que Deus quer realizar em sua vida. Preferem morrer no chiqueiro, preferem viver na enfermidade e preferem continuar cegas sem verem a glória de Deus. Eu quero dizer para você que decisão. A palavra decisão, quero finalizar essa mensagem dizendo que a palavra decisão significa cortar fora, eliminar outras possibilidades e fazê-lo de pronto, sem hesitação. Você já deve ter conhecido a palavra cisão. Cisão significa corte. Pois bem, irmãos, uma decisão quer dizer cortar fora. Ou você corta fora esse vale na tua vida de uma vez por todas, ou você tem coragem de dar um basta nessa situação que você está vivendo, decadente, nessa situação de chiqueiro, nessa situação de sofrimento, ou você vai continuar assim, no chiqueiro da vida, na enfermidade e sem enxergar a glória que Deus quer realizar na tua vida. Amados irmãos, decisão nos ajuda a compreender melhor o processo de tomar uma escolha, de fazer uma escolha. Envolve focar em algo que devemos fazer ou cortar fora rápido as outras opções que podem nos tirar o foco daquilo que a gente tanto almeja alcançar. Concluo dizendo: decidir é uma atitude na vida. Você escolhe sair ou ficar, parar ou continuar. E eu quero dizer para você, nessa noite, como é que está a sua vida? Você vai decidir sair dessa situação que você está, sair dessa vida que você está levando, ou você prefere não decidir e vai continuar? Ou você prefere continuar na indecisão, que é o antônimo de decisão? Nessa noite eu quero lhe fazer um convite. A palavra do Senhor nos diz lá em João capítulo 1, versículo 11: veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. 12: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem foi que veio? Foi Jesus. Jesus, ele veio para nos libertar dessa vida que, quem sabe, você se encontra. Mas a decisão é sua. Ele veio para nos ajudar. Alguns não receberam. Os judeus não os receberam. Mas aqueles que o receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus para aqueles que creem no seu nome.
Então quero nessa noite lhe convidar para você tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor nessa noite lhe convida, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, que está aí nesse vale da vida, que está sendo tão pesado, tão penoso para você e para a sua família. O Senhor nessa noite lhe convida, vinde a mim. Tome essa decisão. Amém? Pode ter certeza que será a decisão mais acertada, porque com certeza, se você tomar a decisão, você vai ver sua vida, com certeza, dar uma melhorada para melhor, né? Uma mudada para melhor, melhor dizendo. E você que, quem sabe, está afastado, está distante do Senhor, hoje é o dia de você tomar a decisão, como esse jovem fez. Ele não culpou ninguém. Ele não culpou um irmão de igreja por estar afastado, porque falou alguma coisa e se feriu. Ele não culpou o pastor da igreja. Ele não culpou ninguém, absolutamente ninguém. Mas ele reconheceu e disse: quantos trabalhadores do meu pai, quantas pessoas estão ao lado do meu pai, que são servos e têm comida de fartura, e eu estou aqui penando, estou aqui passando privação. Eu vou me levantar e vou até a casa do meu pai. E lá direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: sempre você será o meu filho. Basta só você tomar a decisão e se arrepender e se voltar para mim. É isso que o Senhor diz para você. Amém? Ouça essa linda canção. Em nome de Jesus, reflita nessa letra. Ouçamos. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficarão e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs e grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. Um coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos
filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde não, sair da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nunca é tarde. Não é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos, irmãos. E o Mestre Jesus, Ele te chama nessa noite para você tomar essa decisão ao lado dele. Você quer tomar essa decisão? Eu quero lhe convidar a você fechar os seus olhos aí onde você está. Eu não o conheço, não a conheço, mas papai conhece muito bem cada um de nós. Oremos em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque nessa noite, no Vale da Decisão, nós entendemos que precisamos ter atitude, Pai. Atitude para reagir diante das situações desta vida. Meu Deus, nos ajuda a tomarmos as decisões corretas. Eu quero te pedir, Senhor, por esta vida, ó Pai, que ouviu esta mensagem. Vida que estava afastada dos caminhos do Senhor, que estava longe do Senhor, que estava em uma vida de pecado, mas que nessa noite compreendeu o teu recado, Pai, o recado que o Senhor quis ministrar na vida dela ou dele. Portanto, Senhor, que possa se arrepender, tomar a decisão e voltar para os teus caminhos. Eu te entrego, Pai, toda esta família, ó Pai, em tuas mãos. Família, ó Deus, que, quem sabe por uma decisão errada, por uma decisão que não foi muito correta, hoje, Pai, está, ó Deus, desestruturada, está, ó Deus, precisando de restauração. Senhor, cuida, Senhor, de cada um. Paizinho querido, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles, ó Pai, que precisam tomar uma decisão durante o dia de amanhã, uma decisão durante esta semana, uma decisão em uma área, ó Pai, de sua vida, seja ela emocional, sentimental, espiritual, seja ela, Pai, na vida familiar, enfim. Ajuda, Pai, para que essa pessoa tome a decisão correta. Que ela possa fazer como o filho pródigo fez. Fez uma autoavaliação e compreendeu que o certo era retomar a decisão errada, repensou diante da situação errada e voltou para os braços do Pai. Te entrego cada um. Que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando, visitando, cuidando, Pai, de cada um. Em nome de Jesus, nós te oramos. E recebe esta vida, que nessa noite decidiu te aceitar como Salvador da sua vida.
Escreve, ó Deus, o nome dela ou dele no teu livro da vida. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós estamos em campanha de missões estaduais. Minha Vida por Missões. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm colaborado, aos irmãos que têm realmente se motivado em ajudar nessa campanha de missões estaduais. Nós já ouvimos aqui testemunhos, de algumas pessoas, uma palavra motivacional, e nós queremos lhe pedir, continue orando pelos nossos missionários que estão no campo Batista Sergipano. Através da sua oferta, a Convenção Batista Sergipana mantém obreiros em nossas frentes missionárias, em todos 4 cantos do estado de Sergipe. Então eu quero agradecer a você que tem orado, a você que já contribuiu. E se você ainda não conseguiu contribuir, ainda dá tempo, tá bom? Você pode ajudar contribuindo com aquela oferta que Deus tocar em seu coração. Fica à vontade. Vamos superar, vamos, em nome de Jesus, ultrapassar o alvo, tá certo? O nosso alvo é R$ 1.500, que é o alvo que nós recebemos esse desafio para alcançar. Mas nós cremos em nome de Jesus que nós vamos superar. Eu quero agradecer também, algumas pessoas que não estão arroladas, no hall de membros da nossa igreja, mas se sensibilizou pela campanha de missões estaduais e tem colaborado, tem contribuído. Muito obrigado, tá? Que Deus continue abençoando você poderosamente. Deus, com certeza, vai superabundar na tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradeço também aos irmãos que são colaboradores, que são parceiros desse ministério da Igreja Batista da Esperança. Muito obrigado mesmo, tá bom, meu irmão? Muito obrigado, minha irmã, pela tua fidelidade, pela tua sinceridade, pela tua alegria com que você serve ao Senhor. E é assim que Deus quer, que nós sirvamos com alegria, tá bom? Aleluia! O nosso irmão Cleverson nos enviou uma belíssima canção. Olha, irmão Cleverson, essa melodia, essa música, a primeira vez que eu ouvi, que música abençoada. Eu quero que você ouça essa canção. E após esta canção, nós estaremos retomando e faremos uma oração final. Uma oração por todos os irmãos que interagiram aqui no chat, que fizeram seus pedidos de oração, todos os irmãos que colocaram diante do altar do Senhor os seus pedidos de oração, tá bom? Irmão Cleverson, canta aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, a paz, viu? Esta nova canção também é na voz do Gerson Cardoso. Tu me sondas, Só Ele que nos sondas. Só Jesus Cristo é que nos sonda. É isso, Ele nos conhece profundamente. Sabe das nossas dificuldades, das nossas necessidades. Sabe dos nossos clamores. Não é isso? Fiquem com Deus. Escutem, em nome de Jesus. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei. Desde o ventre, eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos. E tu conservarás em paz este meu coração. E quem apartará o teu espírito
de mim, se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, estarás comigo. Aleluia. Tu me sondas, Pai, tu me conheces, tu me amas. Obrigado, Senhor. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei. Desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu me amas assim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, estarás comigo por onde for. Por onde for. Aleluias, glória a ti, Jesus. Belíssimo louvor, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos sonda e nos conhece. Iniciamos com a leitura desse texto do Salmo 139 e finalizamos com a belíssima canção nesse texto. Deus te abençoe, irmão Cleverson. Que linda canção. Vamos orar? Ele que nos conhece, que nos sonda, Ele sabe o que você precisa nesta noite. Portanto, vamos colocar diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por todo o teu cuidado para conosco, pelas nossas famílias. Paizinho querido, pelos irmãos da nossa igreja. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado com os nossos irmãos das congregações. Pai querido, nós queremos, ó Deus, te pedir por cada um pedido de oração feito aqui, ó Deus, nesta noite. Não apenas através do chat, mas através também, Senhor, do WhatsApp, através, ó Pai, durante a semana. Queremos apresentar diante do teu altar, Senhor. Restaura vidas, restaura famílias, restaura, ó Deus, a saúde, ó Pai, de muitos. Restaura, Senhor, relacionamentos. Restaura, Senhor, situações, ó Pai, que um dia, ó Pai, foram quebradas. Meu Deus, eu te entrego, Senhor, cada pedido em teu altar. Continua cuidando de nós, Senhor, das nossas famílias, dos nossos irmãos. Continua, Senhor, falando conosco. Nos abençoa, Senhor, durante esta semana que se inicia. Que amanhã, Senhor, feriado 7 de setembro, seja, Senhor, um dia de reflexão. Um dia, ó Pai, onde verdadeiramente nós possamos rememorar que nós decidimos, algum tempo atrás, termos a nossa total independência das mãos do inimigo. Tornamos independentes, nos tornamos livres
para a glória do Teu nome. Nos dá uma noite de paz, uma semana abençoada. Nos despede, Senhor, debaixo da Tua proteção. Para a glória do Teu nome, é que nós choramos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja em cada um, desde agora e para todos sempre. E todo o povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Deus abençoe de uma maneira poderosa. Terça-feira, às 19h30, estaremos de volta, tá bom? E domingo que vem, dia 13, nós teremos nosso culto presencial pela manhã, das 9 às 10 da manhã, tá bom? Na Igreja Batista da Esperança. E à noite, às 18 horas, nós teremos o nosso culto online, tá bom? Então, estamos marcados, tá certo? Terça-feira, dia 8, às 19h30, teremos o nosso culto online. Domingo pela manhã, das 9 às 10, nosso culto presencial na Igreja Batista da Esperança. E às 18 horas, nós teremos a nossa live, nosso culto online. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. A paz, queridos!